O que é visão remota? Como acontece e quando? A consciência sendo o observador, o que e como ela observa? Você já deve ter ouvido falar desse termo, dessa possibilidade de visão à distância. Distância de onde? Distância do corpo, somente isso. Porque não há distância para a consciência, porque ela permeia tudo. Por isso que ela é os olhos do universo sem ter retina nenhuma para ver. É olhar sem olhos. Mas que estado de presença é esse? E como isso funciona? Por isso que algumas fontes te convidam a despertar um chakra específico. Por quê? E vou falar de karma, inclusive, relacionado aos chakras. Da garganta para baixo, a gente já deu um jeito de macular, né, com as nossas impressões evolutivas. Mas tem coisas que a gente não usa, pelo menos favoravelmente e plenamente. O chakra da garganta, a gente nunca sabe o que vai falar quando vai comunicar alguma coisa importante. Quando a gente não se lança em fake news, em mentiras. A gente está sempre trapaceando com a voz. Ainda falava da comunicação. Mas por quê? Porque esse chakra está relacionado às causas, e as causas só podem falar de coisas que foram causadas. Agora, a verdade e a impressão real de cada coisa causada, ninguém sabe. Então vai despejando o que vem. Por isso que a gente gagueja, inclusive para falar de coisas sublimes, né? Meus vídeos são uma prova viva. Depois temos chakra superiores, mais superiores ainda, que são o do centro da testa, no entrecenho, entre as sobrancelhas e não no meio da testa, que dá exatamente um encontro, uma conexão com a pineal, que é exatamente nesse local, lá no centro do cérebro. E depois temos o chakra que é muito menos usado ainda, quiçá alguém já usou, talvez os Budas e os Cristos, que é o chakra da coroa, que não é o caso aqui. Mas há um específico no meio das sobrancelhas, não na testa, como eu dizia, que ele pode ser usado para a dita visão remota. O que seria a visão remota? Quando você opta por não envolver corpo e alma na experiência. Como assim? Se estamos aqui encarnados, estamos aparentemente experienciando tudo com corpo e alma, não, senhor. Há um terceiro fator, um terceiro elemento, que geralmente não se manifesta naturalmente, de forma automática. Por isso das práticas, com esse chakra específico. Porque correlaciona com um segundo bindu. Temos 3. Um no coração, ventrículo esquerdo, só como localização, ele não está ali fisicamente. Não tente procurar, e ninguém vai achar mesmo dentro dos saguões científicos, nas mesas clínicas de cirurgia. Temos um segundo bindu, um pouco mais, vamos dizer assim, inteligente, no centro da pineal, ou centro do cérebro. E temos um externo, que vamos chamar de homônada e não amônada. Da mesma forma como a gente, quando vai se referir a Kundalini, não é Kundalini, e sim Kundalini, com acento agudo na última letra. Por quê? Porque em sânscrito é o que define o gênero feminino. Ainda estamos na polaridade, então nós devemos definir certo, para não cair em erro, senão não vai ter efeito nenhum qualquer coisa que a gente fazer, por mais dedicado e profundo que seja. Então,
Se formos, né, analisar essa dita visão remota, o que é remoto? É algo que evoca tempo e espaço. Temos o controle remoto, que controla o dispositivo à distância, sua TV, a sua porta, o seu alarme, o seu ar-condicionado, o seu portão, né, da sua residência. Porque é a distância. Então não é preciso estar lá presencialmente para algo acontecer. E é muito interessante esse tipo de visão, porque você entende finalmente o que é consciência e se ela é observadora, o que ela está observando e como. Na visão remota, a coisa mais, vamos dizer, intrigante é que você não precisa estar todo em lugar nenhum para experienciar o todo. Você pode estar em repouso e começar visões paulatinamente que se tornam depois súbitas, como se você estivesse lá, mas sem nenhuma presença expressiva, sem nenhuma estrutura. Você olha para todo lado, caso procure um corpo, você não vai encontrar nenhuma forma. Mas ainda você tem o pertencimento de você. Você sabe que algo que você é está lá, presenciando tudo. Tão vivo quanto nós aqui, conversando um com os outros. E nítido e alto som e bem resolutiva a imagem. Muitas vezes com muito mais definição do que as coisas que a gente vê aqui com a retina. Porque a retina, ela não vê o plano físico. Ela simplesmente ela vê o que ela quer ver, ou que ela pode ver. É o próprio reflexo da luz que bate nas estruturas e volta. E é lido num lugar escuro do cérebro. Imagina, um cérebro que nunca vê a luz, ou interpreta. Como assim? Né? Que coisa mais amadorista. E só o que você precisa é ativar esse chakra do centro das sobrancelhas. Por quê? Porque ele está num corpo semifísico, chamamos de semitéreo ou etérico. Ele ainda tem algo de alma e algo de físico. Então ele é, vamos dizer, uma interface entre a comunicação do que se sente e do que se faz. Por que esse chakra? Porque a intenção do operador é não levar mais nada além do seu íntimo. Eu fiz uma experiência muito interessante em que eu simplesmente, a única pergunta que eu queria saber o que é a consciência. Como ela opera, como ela trabalha. Ela trabalha, ela opera ou é algo estático? Não. A natureza está em tudo. Se você pensa que você nunca viajou para o passado e para o futuro, e que isso é muito ficção de filme de Hollywood, você não sabe que a sua vida real é muito mais fantástica. Porque cada vez que você pensa no passado ou projeta um futuro, um passado que não existe ainda, um futuro que ainda não existe, você está literalmente viajando para o passado e o futuro. E nunca está no presente. Mas essas experiências são cabais para provar que existe sim a possibilidade de você estar nesse momento. E você começa a ver cenas, né? Muitas vezes abstratas, muitas vezes paisagistas, né? Em lugares conhecidos da natureza, ou até algo totalmente surreal, né? Pessoas, lugares, momentos, às vezes você pode estar até em outra galáxia, em outro planeta, porque para a consciência não faz diferença. Faz diferença para você ser meramente irracional, porque se fosse racional, pelo menos, né, abaixaria a guarda no raso. Paz e vencel a todos.